Oi, boa noite. Eu não estou te escutando. É porque eu estava com o microfone fechado. Ah, tranquilo. Realmente por isso que não estava me escutando. Boa noite a todos. Né? Vamos dar só mais um tempinho que a gente tem. Nós estávamos com 74 inscritos. Então, às vezes, o pessoal ainda são 19h59. Se vocês quiserem já colocar alguma pergunta para a Mirelle aqui, ela vai nos responder todas as perguntas. Desde as mais simples até as mais difíceis, né, Mirelle? Vamos ver. Então, vocês fiquem à vontade, enquanto a gente dá um tempinho para o pessoal chegar. Mas não se preocupem não, que a gente não vai também ficar tanto tempo esperando, né? A gente tem que prestigiar também quem chega na hora. Pontualidade faz parte do jogo, né? Então, eu estava... Bruna está dando boa noite. Boa noite, Bruna. Gostaria de saber como estamos lendo. Já estamos recebendo perguntas bem específicas ali, né? É, que bom. Vamos responder sim. Tem pessoas com problema. Espera que eu vou ajudar o pessoal a entrar aqui. Tá, tranquilo. Esse mundo digital, né? A gente tem que Sim. readaptar, né? Como a gente falou até, fui eu que falei no outro evento sobre as ferramentas digitais. Ah, legal, Thiago. Tem uns livros muito bons lá na Crivo para terapia com crianças. Não sei se você já viu, Mirelle. Já vi. Você é de Feira, não é isso? Sim, sim. É, então tá bem assistido aí, que tá com Franci aí, Franci. Com Franci, exato. Jogador. Maravilhoso. Deixa eu só ver aqui, pessoal. Pronto. Alessandra.
Mirelle, pronto, mais uns minutinhos a gente começa, tá, gente? Eu estou auxiliando algumas pessoas que estão com dificuldade de entrarem, só um segundo. Bem tranquilo. O Eduardo, deixa eu te perguntar, se teria como criar um link do Zoom aqui e enviar lá no WhatsApp? É porque eu não sei também mexer muito aqui no Zoom. Não, a pessoa tem que fazer, ela tem que ter inscrito, aí eu consigo pegar pelo nome da pessoa o link e mandar. É uma pessoa que Entendi. está com dificuldade, ou então a pessoa pode se inscrever pelo link do próprio evento. Tem gente Tá. querendo entrar e se inscrever, Na verdade, foi uma pessoa que me mandou mensagem aqui falando que estava com dificuldade, mas ela está inscrita. Então pode ser nesse formato mesmo. Aí pede para ela tá no grupo da Crivo. Tá, eu vou pedir para ela mandar mensagem. Ô, Eduardo, Oi. a Bruna tá falando aqui que tem como você que é um anfitrião compa- clicar em compartilhar. É que eu também não tenho Não, acesso. é o seguinte, quando a gente faz o evento pelo Simpla, ele habilita o Zoom para a gente, mas ele desabilita essa opção. Ah, perfeito. Entendeu? Porque apesar da gente estar fazendo o evento gratuito, ele é para um evento pago e ele é remunerado pelos ingressos. Então, se ele deixar Uhum. isso, vão ter pessoas que É, vão verdade. distribuir os ingressos, cobrar alguns ingressos e vão distribuir outros à vontade. Uhum. Espera aí. Bruna é alguém que está precisando? A pessoa pode se inscrever ainda. Eu vou colocar o link para inscrição aqui na tela. Que aí o que acontece? Se alguém tiver querendo entrar ainda, se inscrever ainda é possível. Enquanto isso, eu estou pegando, porque eu posso. Cada um vai receber um link individual de acesso à sala, entendeu? Uhum. Aí o que acontece? Aí eu estou pegando aqui o nome das pessoas e colocando, mas se você.
Na verdade, acho que as pessoas que estavam tentando já conseguiram acessar. Tá. Tinha uma, Tem alguém? tem uma Alessandra, ela conseguiu? Ela tava mandando mensagem aqui no Você conseguiu, Alessandra? Se estiver aqui, por favor, manda uma mensagem para Ale, mim. acho que tava Ale, né? A-L-E-H. Isso. Não sei se é a Só que ela, Alessandra. ela falou que se Acho inscreveu, que ela mas tá digitando eu não achei no prontuário, né? não, Não, no na nome lista. dela aqui não tinha Alessandra, só se for alguma coisa Ah, tem Alessandra. uma Daniele falando lá. Daniele Vidal. Deixa eu ver, só falta essa lei, né? Eu acho que ela conseguiu entrar agora. É, acho que sim.
Pronto, Mirelle, acho que podemos começar. Tá. Bem, enquanto só tem, acho que a lei que está tentando ali, mas acho que ela não tinha feito a inscrição, aí por isso que está um pouco de... É porque, na verdade, o que acontece? Também tem um horário de para você se cadastrar no convite. Quando o evento começa, ele fecha. Aí eu tive que mudar o horário do convite para poder permitir que as pessoas fizessem o acesso, mesmo com o evento já acontecendo. Então, os próximos eu já vou deixar assim, botar o horário de encerrar o convite até o final, porque aí não vai ter dificuldade se a pessoa precisar refazer a inscrição, qualquer coisa. Tá. Viu? Então, Perfeito. vamos... Pronto. Vamos ver se ela faz alguma coisa. Se ela respondeu, foi a escolha. Então, gente, boa noite. Eu sou Eduardo Campos, tá? Sou diretor da Crivo. A Crivo é empresa de instrumentos e testes psicológicos, localizada aqui em Salvador. Nós já temos... Antes éramos a Gestão RH Bahia, né? Depois mudamos a marca para estar em uma nova postura, uma nova visão do mercado, de como lidar com os psicólogos. Mudamos a postura da empresa. Então, a gente está fazendo esses eventos com o intuito de quê? Qual o objetivo? É estar dando apoio tanto para que os profissionais possam estar compartilhando conhecimento com outros profissionais, como também que a comunidade de psicologia possa estar discutindo as ideias, havendo um mover do conhecimento, né? Porque quando a gente ensina, a gente aprende. E quando a gente está aprendendo, a gente vai se desenvolvendo. Então, o que acontece é que toda a psicologia como um todo se desenvolve e cresce como ciência, como instrumento de trabalho para todos. E a gente tanto está fazendo esses eventos técnicos, com Mirella, dos temas de psicologia, como também estamos colocando eventos da parte que eu digo que são não técnicos, né? Que são a parte de apoio. É a questão do marketing digital, é a questão de como você gerenciar suas finanças de consultório, como você planejar sua aposentadoria, como você fazer a gestão de um consultório. Então, todas essas outras partes que às vezes normalmente a gente não tem essa formação na faculdade. A faculdade normalmente ela dá uma formação muito técnica e pouco empreendedora, né? Então, a gente já teve evento de empreendedorismo, já tivemos evento de ferramentas digitais. Vamos ter um evento de marketing digital para psicólogos, vamos ter um evento de finanças pessoais para psicólogos, né? Aposentadoria. Então, vários temas que são pertinentes, na verdade, à vida de qualquer um, mas a gente vai estar falando voltado para o público de psicologia.
Uhum. Bruna, assim, a ideia a gente vai estar fazendo os eventos principalmente pelo Simpla, até porque agora a gente não pode ter esses eventos presenciais, né, devido ao isolamento social, à pandemia. Então a gente não está podendo ter esses eventos presencialmente. Mas é uma fase de adaptação, né? O que a gente via antigamente como uma coisa de ficção científica, a comunicação com tela, com imagem, hoje é uma realidade nossa, né? A Uhum. coisa já está avançando ao ponto que a gente já estão começando a desenvolver hologramas. Já está tendo palestra que o palestrante não está no auditório, ele está palestrando em outro lugar, em um holograma, está fazendo a imagem dele no palco para as pessoas verem. Então, o futuro bate as portas e a gente precisa estar se adaptando, né? Mas agora vou passar a palavra para a Mirelle, que aí vai estar conduzindo vocês, está dando todo a expertise dela no tema, que é com que ela trabalha, vai estar compartilhando conhecimento com vocês e todos que a gente possa estar compartilhando e crescendo, né? Aprendendo mais e multiplicando o saber. Porque uma das coisas que tem quando a gente ensina é que além da a gente aprende e multiplica o saber, né? Uhum. Eu sempre acho assim que como eu sempre tive coisa de ser professor. Aí eu acho que se o meu aluno não for melhor do que eu não fui um bom professor. Porque se eu ficar Uhum. igual, eu fui razoável, mas ele precisa desenvolver o conhecimento além de até onde eu cheguei, porque senão eu não soube ensinar ele a buscar o conhecimento e a multiplicar. Acho que essa é Perfeito. que é uma boa ideia. Então, Uhum. boa noite a todos, parabéns aí pela vontade de estar discutindo, de estar se aperfeiçoando, e passo a palavra para a Mirelle. Tá, obrigada. Então, quero dar boa noite mais uma vez a Eduardo, quero dar boa noite a todas e a todos que estão presentes. É, é bem representativo estar aqui hoje, que é o dia do psicólogo, falando sobre psicologia, discutindo e agregando conhecimento, e é bem isso que Eduardo falou mesmo. É bem importante essa questão de estar produzindo conhecimento, e nesse processo de produzir conhecimento, a gente está aprendendo e a gente está ensinando. E a minha proposta é essa hoje aqui, tá? A minha proposta é que a gente venha dialogar. Eu acredito que pela questão do tempo, é, eu tenho que correr em alguns temas e alguns tópicos que a gente vai discorrer aqui. E aí eu estou deixando aqui logo no final da apresentação meu e-mail, caso alguém queira tirar dúvida ou precisa de algum material que eu vou referenciar aqui, tá? E é isso. Bom, gente, antes da gente iniciar a nossa discussão, eu quero trazer alguns pontos, tá? Eu vou já compartilhar aqui a minha tela, eu vou transmitir um slide, eu vou ficar agora sem conseguir visualizar os comentários, então vou pedir a ajuda de Eduardo aí. Se tiver alguma dúvida, por favor, sinalizem e aí Eduardo fala comigo. Uma questão importante, no meio da apresentação a gente vai passar por alguns tópicos. Se vocês tiverem dúvidas em algum conceito, algum termo que eu vou estar utilizando, por favor, sinalizem para a gente ter um discorrer fluido de entendimento. E sobre as dúvidas específicas, sobre, por exemplo, a do Tiago, eu vou colocar lá no final, porque se não der tempo, aí eu envio por e-mail essas respostas, tá? Então, eu sou Mirelle, né? Antes de mais nada, Mirelle de Aquino, sou psicóloga infanto-juvenil. Atualmente, sou especializanda em análise do comportamento aplicado ao autismo, atrasos do desenvolvimento intelectual e linguagem pela Universidade Federal de São Carlos, e também tenho especialização em andamento pelo CBI de Miami em intervenção ABA autismo, além de algumas intervenções aí no campo do autismo, desde a época da graduação, como acompanhante terapêutica, e hoje a minha atuação ela se dá em dois contextos. Eu atendo em clínica, para crianças e adolescentes, e atendo também no contexto domiciliar. No contexto domiciliar, eu atendo especificamente para crianças que estejam enquadradas com autismo ou com algum atraso de desenvolvimento, tá? Então, eu vou passar aqui a nossa apresentação. Deixa eu colocar aqui o share screen. Perfeito. Então, tá. Bom, nosso tema é como promover um ambiente de aprendizagem com os filhos em casa. Bem amplo, né?
Porque aí a gente está falando de várias coisas e eu quero falar sobre algumas coisas antes da gente dar continuidade. Primeira coisa é que a gente está no contexto de pandemia, tá? E aí a gente traz um tema que é bem pertinente para o contexto de pandemia, mas eu quero trazer uma ressalva que ele não está restrito somente no contexto da pandemia. A gente vai falar hoje, gente, sobre um olhar atento, sobre uma percepção atenta sobre os estímulos do ambiente e que a gente pode utilizar como estratégia de ensino, como estratégia de aprendizagem, tá? Então, primeiro ponto para a nossa discussão é que não está restrito ao período da pandemia, embora seja muito pertinente nesse contexto que a gente está vivenciando. Segundo ponto importante é que a gente está falando aqui hoje com diferentes pessoas, né? Tem profissionais, acredito, tem pais, tem tios, tem pessoas que estão ali no contexto de interação com as crianças. E aí, quando a gente fala sobre promover um ambiente de estimulação, de aprendizagem com esses filhos em casa, a gente tem que pensar que a gente está falando sobre diferentes realidades, no sentido de tempo. Então, algumas famílias, elas terão maior disponibilidade de tempo, e elas sempre tiveram essa disponibilidade de tempo maior para fazer esse contexto de aprendizagem fluir, e outras famílias, elas sempre tiveram um tempo muito curto, por conta das suas funções laborais. E agora, no período da pandemia, tem um tempo mais curto ainda, né? Porque a gente tem diferentes funções agregadas. A gente tem agora pessoas que antes já trabalhavam fora e agora precisam trabalhar um pouco mais dentro de casa por conta das questões de higiene, né? Em prevenção ao vírus. E a gente tem também outras questões, que são questões que envolvem o currículo acadêmico escolar dessa criança, que agora toma um tempo muito maior para que a gente desenvolva em casa. Então, a gente está falando também sobre diferentes realidades de tempo. E as atividades que eu vou propor e o olhar que eu vou propor para nós nessa noite é que a gente perceba atividades que podem ser usadas tanto por pessoas que têm uma maior disponibilidade de tempo, tanto por pessoas que têm uma menor disponibilidade de tempo. E aí é que a gente vai falar sobre questões corriqueiras, cotidianas e que podem ser utilizadas para a aprendizagem. Tá, outro ponto importante é que eu vou falar sobre aprendizagem, mas aprendizagem numa perspectiva skinneriana, tá? Nessa perspectiva, a aprendizagem ela se dá através de uma interação entre um organismo, nós, sujeitos, e o ambiente, tá? E o nosso comportamento, ele é selecionado pelas consequências que se dão nesse ambiente, perfeito? Aí tem outra coisa ainda antes da gente iniciar a discussão, que é em relação aos filhos. Que filhos são esses? A gente vai estar aí diante de diferentes filhos, no sentido de diferentes condições de desenvolvimento. A gente vai ter realidades aí de crianças que estão dentro do esperado para a faixa etária de desenvolvimento e algumas que estão com atrasos nesse desenvolvimento. Então, se a tua criança, ela está no esperado e algum exemplo não serve para ti, aí a gente vai falar sobre aquilo que o Eduardo falou bem, sobre essa questão do engajamento no conhecer, no produção do conhecimento. Tá? Então, você pode transmitir esse conhecimento que você vai conseguir obter hoje aqui, que você vai formular para outras pessoas que, de repente, precisam desses exemplos. Beleza? Então tá, gente. Agora com vocês aqui, de forma mais direta, e aí eu vou pedir a ajuda de Eduardo. Eu vou pedir que vocês coloquem aí no chat algumas coisas que vocês pensam sobre o tema. Quando vocês leem o tema, sobre o que vocês acham que a gente vai conversar hoje, tá? E aí eu vou aguardar aqui um minutinho para a gente continuar. Arranjo ambiental, brincadeiras educativas. Tá. Arranjo ambiental e brincadeiras educativas. Acho que eu vou pegar esses dois, tá? Mais Por alguém? questão do tempo mesmo. Eu dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Como estudar nessa época da pandemia e tempo com filhos. Também. Ah, perfeito. Essa pessoa que fala aí sobre como estudar no período da pandemia e tempo com os filhos é alguém que estuda isso? Não, foram pessoas diferentes. Ah, tá. Perfeito. Então tá, gente. Eu penso também sobre esses pontos que vocês trouxeram aí.
E aí eu vou trazer deixa eu ver, um conjunto, né, de contextos, e que eu vou descrever como arranjo ambiental, tá? A gente vai falar hoje sobre arranjo ambiental. Vamos falar no sentido de como nós podemos ser ativos nesse processo de aprendizagem, no sentido de organizar, de arrumar, de proporcionar, de propiciar um contexto de aprendizagem para essas crianças. E aí eu trouxe um conjunto de lápis aí, de diferentes cores, e a gente vai trabalhar mais para frente sobre criatividade, no sentido de pensar sobre um elemento e o que a gente pode usar com esse mesmo elemento. Mas só para deixar aqui o lápis como já descrito, porque eu trouxe, é que a gente pode usar o lápis para várias coisas, não só para pintar. Tá? A gente pode usar para falar sobre cores, a gente pode usar para utilizar como um estímulo para pedido de ajuda, um estímulo para a motricidade fina para que essa criança se desenvolva. A gente pode utilizar para pequeno, grande, maior, menor, longo, curto, enfim, várias coisas que a gente olha para o lápis e que muitas das vezes a gente passa despercebido e que hoje a gente vai parar para refletir um pouquinho sobre, tá? Dando início, eu trouxe essa ilustração aqui que eu encontrei na internet. Eu acho ela bem impactante, porque faz a gente pensar um pouquinho sobre as nossas práticas e sobre também como a gente percebe os outros que estão ao nosso redor e que muitas das vezes a gente não para falar sobre essas práticas que às vezes não são nossas, mas são deles. Oi. O pessoal está pedindo para você dar um F5 na apresentação para encher a tela toda. Tá. Perfeito. Eu tinha esquecido. Tá, ok. Beleza. Tá ok agora? Melhorou. Beleza. Tá, então tá, gente. Obrigada. Vamos lá. A ilustração é o seguinte. Eu vou fazer um teatrozinho aqui, tá? Quem trabalha com criança costuma usar bastante esses teatros. Então, o filho chega para o pai e fala assim: ô pai, vamos brincar? Aí o garotinho já tá ali, né? Com a cara de que tá precisando de atenção. Ele tá ali meio com a expressividade de que precisa brincar. E aí o pai fala assim: agora não dá, tô compartilhando uma foto fofa sua, tá? Esse momento agora que eu trago é mesmo de reflexão, não para que vocês respondam aí no chat, mas para refletir sobre duas coisas que a gente vai falar hoje, que é o tempo de tela que essa criança tem e o tempo de tela que esse adulto tem, tá? Porque a gente muitas vezes a gente vê muitas discussões sobre o uso de tela da criança, sobre os prejuízos que o uso de tela dessa criança pode trazer, mas a gente acaba não discutindo sobre o tempo de tela do adulto, tá? Então, a primeira reflexão é: o teu tempo de tela, as tuas outras ocupações estão competindo com o contexto de aprendizagem da tua criança? Se estão competindo, qual é a prioridade? Tá? Qual é a prioridade? A prioridade é se estender um pouquinho mais em algo que para tu é prazeroso, ou diminuir esse tempo de prazer que é teu e dispor para esse tempo de aprendizagem que é da criança. Tá? É mais no sentido de fazer essa reflexão mesmo sobre como nós estamos nos comportando diante desse contexto de aprendizagem da criança e o que a gente pode fazer além do arranjo ambiental, no sentido da gente se colocar como agente ativo desse arranjo e disponibilizar tempo, atenção, engajamento, tá? E falando sobre o tempo de tela da criança, eu trouxe aqui dados de um estudo. A gente tem muito material falando sobre os estudos relacionados ao uso exacerbado do tempo de tela. Mas eu trouxe um estudo porque o estudo ele embasa o nosso discurso. Ele não é o único. Eu vou disponibilizar lá no final no Drive, tá? Eu vou colocar o e-mail aí, vocês podem me enviar um e-mail com o e-mail de vocês para eu enviar esse link. E esse estudo é um dos vários que existem. A gente não vai focar especificamente no estudo, tá? Mas é uma informação importante que a gente precisa falar aqui. Há algum tempo,
os neuropediatras e médicos, eles não recomendavam o uso de jeito nenhum antes dos 6 meses. Nos Estados Unidos, antes dos 8 anos, tá? E esse estudo aqui, ele foi feito com crianças e adolescentes através de um estudo por volumetria, que se dá através de uma ressonância, tá? E que fez a mensuração do volume da superfície do cérebro. A gente está falando especificamente do volume do córtex cerebral. Então, pensa numa laranja, tá? Eu não tenho uma laranja aqui, mas eu coloquei a imagem da laranja aí. E a casca da laranja é esse córtex cerebral, que varia aí de 4 a 6 milímetros. E dentro, né, a massa branca é aquela região interna. Esse córtex cerebral, ele contém aí funções bem importantes que estão relacionadas com coisas que a gente vai discutir aqui hoje, tá? Foi que esse estudo mostrou. O estudo mostrou que existe uma relação inversa entre o tempo de uso e o perímetro, tá? E a espessura do córtex cerebral, que está relacionada com diferentes funções que a gente está discutindo, né? Algumas aí eu coloquei como motricidade, criatividade e outros que a gente vai discutir hoje aqui, tá? Então, quanto maior o uso da tela, e aí a gente está falando de celular, de iPad, de televisão, de qualquer tipo de eletrônico, quanto maior o uso, eles perceberam que menor era o córtex cerebral, tá? Mas aí, você me pergunta, ô Tia Mi, é o seguinte, tá? A minha criança, ela ainda faz uso de tela, eu tô tentando reduzir esse uso, tá? Mas ela ainda usa. O que é que a gente pode fazer? A gente pode desenvolver estratégias. 2 estratégias eu vou falar hoje aqui. Primeiro, eu vou falar da estratégia do limite que a gente precisa estabelecer com essa criança. Existe um limite de uso. E a outra estratégia é no sentido de limitar o consumo no processo de qualidade, tá? Ofertar materiais de qualidade. Eu trouxe esses exemplos aqui, tá? Eu trouxe Duolingo, que a gente pode utilizar para o ensino de idiomas e de várias outras coisas que a gente pode atrelar. Trouxe o Bimebo, que a gente consegue trabalhar vários conceitos, tá? Desde cores, como pareamentos, como dentro, fora, em cima, embaixo, pintura, muito conceito, tá? Além disso, não é um aplicativo só, é uma série de aplicativos. Então, tá, se tua criança está numa faixa etária que a OMS recomenda que pode ser utilizado o uso das telas, tem alguns exemplos aqui. Claro, existem outros, mas esses são alguns. E tem o Funny. O Funny é legal porque trabalha aí a questão da atenção. A criança, ela tem o bonequinho lá, o filhote, ele é colocado diante de uma listinha, né, em algumas cenas da brincadeira lá do jogo, e que ele tem que passar numa loja ou num supermercado e comprar a listinha. Nesse processo de compra, ele também tem que estar atento ao carrinho, porque alguns elementos caem de forma incidental ali do próprio aplicativo, e ele tem que retirar, porque lá na hora de pagar, existe um erro ali no sentido de se tem elementos a mais fora da listinha, tem que voltar o joguinho. Então, é bem legal. Então, assim, a gente falou aqui sobre limite e sobre qualidade. E aí, dentro dessa questão do limite dessa criança, a gente vai falar também sobre a competição, tá? O uso de telas, além dos prejuízos imensos que a gente consegue visualizar, desde depressão a déficit na atenção e outras variabilidades de problemas, a gente tá colocando essa criança em um contexto que ela deixa de interagir socialmente. Então, a gente perde aí o contato no olho, contato visual, a gente perde a troca social, a gente perde o diálogo, a gente perde o desenvolvimento de processos que desenvolvam a autoestima e a autoconfiança da criança, a gente perde o envolvimento dessa criança em atividades que desenvolvam a sua motricidade, a gente perde muitos, mas muitos contextos de aprendizagem se a gente não dosa esse tempo, tá? Então, vamos lá.
Que contexto é esse? Chegando aqui na parte mais específica da nossa apresentação. Nosso comportamento, ele ocorre num contexto, tá? E ele ocorre nesse contexto, e após a ocorrência dele, tem uma consequência para esse comportamento, tá? E eu vou perguntar para vocês aqui, e vou citar alguns exemplos disso. Olha só, cara emburrada. Eduardo, me fala, cara emburrada sinaliza o quê para você? Que alguma coisa não tá boa, né? Não tá gostando, tá com tédio, ou tá chateado da tarefa que tem para fazer. Uhum. Tá, então vamos lá. Tu tá conversando comigo aqui. Mirelle, eu quero conversar contigo, quero contar algumas coisas que estão ocorrendo comigo e que não estão me fazendo bem, eu preciso dividir isso com alguém. Fala aí, Eduardo. Ok. Continue. E aí eu tô ali, né, usando o eletrônico e tô dividindo a atenção contigo. Isso me sinaliza que você, né, ou que aquele que estiver ali na interação e com a atenção dividida, que eu não estou muito disponível para a conversa. Se eu estou diante de alguém e eu quero conversar e alguém está muito sério, está emburrado, me sinaliza que eu não estou muito disponível para aquele momento. Enquanto isso, animação, convite, interação, acolhimento, o que é que sinaliza? Sinaliza um bom momento, um bom contexto para conversar, um bom momento para interagir, tá? É o contexto que me evidencia isso. A gente aprende a partir das nossas relações algumas coisas que são comuns a todos, alguns repertórios sociais que são comuns à sociedade, tá? Então, eu vou trazer alguns exemplos de contextos e vou trazer alguns exemplos de consequência. No exemplo 1, a criança ela quer brincar de cócegas com o pai, tá? E o pai ele tá usando o celular. E a criança se aproxima e ele diz que está ocupado. Então vamos lá. Aqui é o pai e aqui é a criança. Oi, papai, faz cócegas em mim? Filho, agora não dá, o pai está ocupado. Pede a mamãe. E aí a criança repete, tá? Pai, vamos conversar? Eu quero cócegas. Filha, depois, daqui a pouco, o papai está terminando a tarefa, tá? Isso vai se repetindo algumas vezes e outras vezes, até que a criança ela para de buscar essa interação. Porque assim, se eu chamo Camila para estudar comigo, e aí eu chamo Camila, vamos estudar hoje? Aí Camila, hoje eu não tenho como, eu estou ocupada. Camila, vamos estudar hoje? Aí Camila sempre está ocupada. Ou sempre tem outro motivo que vai utilizar naquele período que eu estou ali chamando para estudar. Vai chegar um momento que o meu comportamento de chamar para estudar, ele vai entrar em decréscimo e aí ele vai parar, tá? Essa é a consequência. O efeito da consequência é o aumento da probabilidade de um comportamento ou a diminuição. Se a consequência não é reforçadora, no sentido de aumentar a probabilidade da que a minha resposta ocorra novamente, ele vai diminuir e vai entrar em extinção. Mas aí, em contrapartida, eu trouxe aqui o exemplo 2, tá? No exemplo 2, quem arranja o ambiente de interação é o pai, tá? A gente já tem uma mudança lá do primeiro exemplo. No primeiro exemplo, a gente tem até uma criança que quer interagir. Mas o comportamento de interagir não é reforçado, porque o pai está sempre ocupado. No segundo exemplo, a gente está falando de um pai que cria um contexto de interação. E aí esse pai vai lá e convida a criança para guardar as frutas. Tá? Filha, vamos guardar as frutas com o papai? Filha, vem cá. E aí ele dá um sorriso, dá aquela expressão facial de acolhimento, de troca recíproca. E aí ele solicita que a garotinha lá, a Júlia, por exemplo, guarde as maçãs. Nessa interação, há elogio, há riso, há carinho, há cócegas, né? Há atividade sensório-social ali envolvida, que na maioria das vezes as crianças gostam,
tá? Há contato visual, há interação social, há um momento que a criança não está mais ali no iPad, no eletrônico, ela está ali com o pai, tá? Interagindo, desenvolvendo autoestima, autoconfiança e conceitos que podem ser utilizados nesse momento de guardar fruta, por exemplo. Então tá, ó, o pai pede para a criança guardar as frutas. E aí ele pergunta para a criança, diz para mim, Júlia, que cor é a maçã? E aí a criança está na fase ali de aprender as cores. Aí a criança vai falar, vermelho, muito bem, isso mesmo, é vermelho. E aí esse pai pode falar assim, filha, vamos contar? E aí ele começa a contar as frutas com essa criança. Ela já está trabalhando quantidade. E aí ele fala assim, Júlia, coloca as maçãs junto com a banana. Exemplo, tá? E aí a criança coloca ela junto com a banana. Ela está trabalhando agora já o conceito de junto. E aí, ele fala assim, ó, a gente vai... E aí, a criança já está numa fase posterior e está trabalhando conjunto, mas está tendo uma dificuldade imensa com o conjunto matemático. E aí, ele fala assim, ó, a gente vai fazer aqui dois conjuntos. O conjunto A e o conjunto B. O conjunto A é o conjunto das frutas. O conjunto B é o conjunto das verduras. E aí, ele pode trabalhar de uma forma concreta conjuntos. E aí, ele pode, nesse mesmo momento, falar assim, ó, guarda dentro da geladeira. Ele está trabalhando agora o conceito de dentro. Então, a gente pode, a partir de uma atividade que é corriqueira, chegar do mercado, lavar as frutas, trabalhar em coisas, desde motricidade, como habilidade de ouvinte, como segmento de instrução, como conceitos que a criança ela está desenvolvendo, que ela precisa desenvolver, e entra num programa de generalização operante ali. Generalização utilizando o próprio ambiente dessa criança, tá? Então, esse exemplo aqui, ele vai casar lá com o pessoal que nesse período da pandemia não tem tempo para parar e dizer assim, olha, Mirella, eu vou desenvolver uma estratégia aqui específica para desenvolver tal habilidade. Gente, utilize o ambiente, tá? Passa a olhar para esse ambiente com carinho, passa a olhar para esse ambiente com atenção, passa a olhar para o lápis não como um objeto de pintura, passa a olhar para o lápis como um objeto que pode te dar muitas possibilidades, tá? E aí, nesse processo, você tem ali a participação do TO, tem a participação da fono, tem a participação do psicólogo em interação com esse contexto de aprendizagem. Conversa com eles. Olha, eu estou precisando de algumas dicas, me ajuda aqui a pensar sobre. E aí ele pode te dar um direcionamento e que a partir disso tu consegue desenvolver essa criatividade, tá? Então tá. Mas como é que eu posso me organizar enquanto pai, enquanto mãe, enquanto avó, enquanto tio, que estou em contato com essa criança e eu tenho minha rotina para desenvolver? Tem duas coisas bem importantes. A gente se organiza através de agenda. Eu, pelo menos, tenho agenda e aí todos os dias eu tenho que cumprir ali o que é que está na agenda, porque senão, no meio dessa questão aí de tantos compromissos que a gente vive, a gente acaba se passando mesmo. Tá? Então, tem duas coisas que a gente pode fazer. É uma agenda semanal de brincadeiras, tipo um cardápio mesmo, tá? Então, lá na tua agenda, mesmo no celular ou na agenda física mesmo, de papel, coloca lá o que é que tu vai utilizar do teu ambiente como atividade corriqueira e que tu vai colocar uma atividade de aprendizagem para a criança, tá? Então, hoje eu vou lavar roupa. O que é que eu posso fazer hoje no momento de lavar roupa com a minha criança? E aí eu vou falar disso no momento de lavar roupa posteriormente no slide que vem aí. Mas é basicamente isso. Descrever o que é que tu vai fazer, tá? Descrever quais atividades da escola a criança vai fazer naquele dia e, através daquelas atividades, aproveitar ao máximo para estimular questões que estão além das que ela está tendo contato ali. E outra coisa importante é a rotação dessas brincadeiras. Tá? Tem muita gente que fala assim, eu vou estimular a criança e aí usa um objeto hoje e depois vai usar esse objeto daqui a um mês, daqui a 15 dias, 20 dias. Precisa ter uma rotação e uma periodicidade, tá? Então, faz uma rotação no sentido de tanto rotar a atividade que tu tá se propondo a fazer, tanto rotar o objetivo com ela. Então, tá, se hoje tu usou as frutas para conjunto, usa amanhã para quantidade, usa depois para
pareamento, vai usando de acordo com as diferentes necessidades, mas vai fazendo variação para não ficar aquela coisa repetitiva e sem motivação, né? Ó, pensa bem, a gente está assistindo uma aula e aí o professor usa sempre o mesmo método. Fica cansativo, né? O mesmo processo é o processo de motivação da criança. Se tu está sempre utilizando as mesmas estratégias, os mesmos elementos, vai chegar um momento que ela vai entrar mesmo num processo de desmotivação, tá? Vou continuar aqui, tá, Eduardo? Eu tô dando uma Miranda, acelerada é, na fala. Tá, só algumas intervenções que o pessoal fez aqui. A Jacilene perguntou se que ela gostaria do link desse estudo para ela ler, se está disponível na internet. Bruna colocou aqui que muitos pais, inclusive, deixam as crianças na tela para ficarem quietas, que ela, é o que ela mais vê. Rodrigo falou que perfeito, é Bruna. muito bom esse aplicativo, Duolingo, né, para aprender outros idiomas, gostou. Tiago disse que deu Tá, 2 dicas. E o Jonatas falou que é possível que a criança tenha aumentado a frequência desses comportamentos a fim de eliminar um componente aversivo do seu ambiente. Foram essas as intervenções até agora. tá. Deixa eu só falar aqui. O estudo, eu vou disponibilizar o e-mail com o Drive, e tem esses estudos, está disponível na internet. Teve alguém que perguntou, qual foi a segunda pergunta? Sobre o Duolingo, né? Teve um outro questionamento sobre a questão no sentido. Teu áudio está desligado. Acontece sempre. Teve outra, teve outra fala sobre a questão da família utilizar esses eletrônicos para que a Isso, criança para fique deixar a quieta. criança quieta, né? É como Perfeito. um amortecedor de consciência. Tá. Sim, é o que a gente vê muito, tá? E essa discussão aqui, eu acredito que ela deve ser perpassada para todas as pessoas que a gente tem contato, no sentido de mostrar para essa família, olha só, você tá nessa fase aqui que é tão importante para tua criança, não no sentido somente de atraso de desenvolvimento, mas no sentido de criação de repertórios que vão precisar lá na frente. Autoestima, gente, autoconfiança, interação, parceria, confiança nesse pai. E que muitas vezes a criança está perdendo por conta de uma falta de ambiente, de uma falta de interação que é desse pai, que é dessa mãe, que é desse cuidador. E aí lá na frente, vários problemas começam a surgir. E a gente tende a responsabilizar a criança, a gente tende a responsabilizar a escola e a gente tende a muito, mas muito, nos colocarmos aquém dessa responsabilização. Então, isso é muito importante, a gente se colocar nessa condição de responsáveis pelo outro, responsáveis pelo que ocorre no outro, tá? E aí, tem uma questão aí sobre a questão de reforçamento de comportamento. Isso, eu não entendi bem sobre qual parte ele estava falando. Eu não lembro o nome do amigo. Tem como ler para mim, Eduardo? Tem, só um Ou segundo. perguntar para ele qual é o exemplo? Teve uma outra pergunta que foi: esses aplicativos funcionam também com crianças com autismo? Sim. E aí você tem que visualizar o que é que acontece. Você tem que visualizar qual objetivo você vai utilizar para a criança com autismo, qual é a necessidade desse aplicativo para a criança com autismo, qual é o pré-requisito que ela já tem para ela utilizar esse aplicativo, tá? E o que você pode deixar de apresentar para essa criança com autismo utilizando esses aplicativos. Tá? Alguns pontos que a gente pode discutir aí. Mas, por exemplo, eu estou atendendo uma criança com autismo, né? E essa criança com autismo está aprendendo cores. E aí, a criança se interessa bastante por eletrônico. Eu posso usar esse aplicativo, por exemplo, para fazer esse processo das cores. Tem uma parte desse aplicativo aí do Baimibu que é para pintura. E aí, nesse momento, eu acho bem legal, se a criança tiver pré-requisito, utilizar. Tá? Mas é bem interessante e é bem importante analisar qual o objetivo, se a criança tem pré-requisito e qual a tua estratégia de ensino. Tá? Qual a tua estratégia de ensino para isso se enquadra como objeto mesmo para essa criança aí. Sobre a pergunta lá
do comportamento, no sentido de aumento de frequência, eu não sei sobre o que é que estava se referindo, tá? Mas a gente pode conversar depois. E sim, alguns comportamentos a gente tem que analisar realmente sempre a função. Alguns comportamentos eles vão aumentar de frequência e outros eles vão diminuir. A gente precisa entender qual a função e o que é que está reforçando esse aumento e essa diminuição, tá? Mas aí depois a gente conversa, porque eu acho que, não sei se o Eduardo conseguiu, mas aí pelo tempo, para a gente dar continuidade, depois a gente conversa aí com esse amigo. Ele colocou assim, né, que é possível que a criança tenha aumentado a frequência desses comportamentos a fim de eliminar um componente aversivo do seu ambiente. Certo, uma fuga, uma esquiva, mas é isso. Quais comportamentos? Eu não entendi bem sobre quais comportamentos ele se refere. Jonathan, se você puder dar uma esclarecida aí no texto, que aí depois a Mirelle responde. Segue em frente, Mirelle. Jonathan, Tá, atrapalha aí. eu vou seguir por conta do horário que a gente está quase terminando, tem muita coisa para falar. Gente, o que fazer, tá? Vou falar sobre algumas coisas aqui que são muito importantes. Não antecipar e usar as oportunidades, tá? Eu vou dar alguns exemplos. Uma criança, ela está aprendendo ou ela já tem o comportamento de apontar. Mas vamos dizer que ela está em processo de aprendizagem do comportamento de apontar. E aí, sempre que ela está diante de algo de interesse, você chega para ela e entrega o item, tá? Você não espera que ela aponte para o objeto. Se ela não precisa apontar para esse objeto e ela tem acesso a esse objeto, o comportamento de apontar, ele vai aumentar de frequência? Obviamente que não, tá? Se eu preciso entrar em casa, e aí todas as vezes que eu preciso entrar em casa, a porta está aberta, meu comportamento de bater na porta, de tocar a campainha, de abrir a porta, ele vai aumentar? Obviamente que não. Por quê? Porque eu não preciso desses comportamentos para conseguir o que eu quero, que é entrar. Então, se o pai, se o cuidador, ele sempre está dando acesso, sem esperar a comunicação, sem esperar a iniciativa, sem esperar a iniciativa mesmo, de fato, da criança, essa criança, ela não vai desenvolver esse repertório que a gente está colocando aqui como exemplo, que é o comportamento de apontar. E aí você pode pensar em várias outras possibilidades, tá? A criança, ela já sabe falar. E ela não sabe ainda descascar, tá? E aí tu entrega a banana para ela sempre descascada. Entrega essa banana com a casca, e aí ela vai te pedir ajuda para descascar, e aí você pode reforçar o comportamento de pedir ajuda, ou você, se você está ali no processo já de querer que ela mesma descasque, você pode dar instrução para ela descascar e oportunizar a ajuda que ela precisa. E aí a gente vai avaliar. É uma ajuda gestual? É uma ajuda física? É uma ajuda verbal? A depender, a gente precisa analisar qual é o comportamento que a gente quer desenvolver, qual é a realidade da criança, tá? Mas, no geral, é não antecipar. É aproveitar as oportunidades que surgem e entregar para essa criança essas oportunidades como contexto de aprendizagem, tá? A gente está falando sobre uma relação entre organismo e ambiente em que o comportamento ele é selecionado pela consequência. Então, a gente precisa dar esse ambiente para ela. E a criação de contextos. Criar contexto é um pouquinho diferente da utilização de contexto, tá? E aí, como a gente está bem avançado no tempo, eu vou passar aqui um pouco mais rápido. Criar contexto é no sentido de você mesmo arranjar esse ambiente, você mesmo modificar esse ambiente. Então, tá. A criança, ela estuda no andar de cima. Você deixa, então, os lápis no andar de baixo, na hora da pintura, e ela vai querer descer para buscar os lápis. A gente vai trabalhar o quê? Subir e descer as escadas, você vai trabalhar a memória, você vai trabalhar a interação, o contato visual, você vai trabalhar o pedido dessa criança. Então, analisa o que você pode colocar fora do campo visual, fora do acesso da criança, para que ela te peça. Analisa o que você pode colocar como possibilidade de interação e de aprendizagem. O lápis está sem a ponta? Não faz a ponta. Espera ela te pedir ou espera ela apontar o lápis, tá? Variação de brinquedos e funções. Eu acho que responde a dúvida lá do Tiago do início. Eu vou dar um exemplo aqui do livro. Ó. O livro a gente usa para fazer leitura. Só que a gente pode usar para ensinar cores.
A gente pode usar bichinhos na hora da leitura e colocar aqui, né, no livrinho, no contexto da história. A gente pode utilizar o brinquedo como chapeuzinho. A gente pode utilizar o livro, né, como boquinha. A gente pode utilizar o livro para ensinar tamanho, maior, menor, ó, espessura, grosso, fino, largura, tá? A gente pode usar o livro para N coisas, tá? E aí, a gente vai estar fazendo tanto a variação no brinquedo, quanto a variação na função desse brinquedo. Rotina sensório-social casa muito com o primeiro ponto, de não antecipar e de usar as oportunidades, porque as crianças adoram, né, essas rotinas de jogar para cima, de fazer cócegas, de brincar, de correr, de pique-esconde, tudo mais. E aí, nesses momentos, a gente fica fazendo a criança rindo e tudo mais. E aí é um bom momento de você fazer uma ou duas oportunidades, a criança vai te olhar para você fazer mais, ou a criança ela vai apontar, ou a criança vai pedir, e aí você continua. Depende do pré-requisito da tua criança. Se ela já aponta, espero apontar. Se ela já aponta, mas tu está ensinando outro repertório acima de apontar, dá um modelo para esse outro repertório. Contato visual, extremamente importante nesse contexto, principalmente para as crianças que têm algum atraso de desenvolvimento. Gente, não vai dar para falar sobre esses pontos. Eu não sei, Eduardo, eu tenho quanto tempo? Olha, a gente normalmente não é em torno de 1 hora, mas o pessoal passa às vezes até meia hora, depende do público aí. O pessoal bota aí no chat, se vocês querem continuar, eu vou fazer igual aquela pergunta do Silvio Santos, né? Vai continuar ou vai desistir? Não, é que assim, ó, como eu coloquei Ó, já aqui, teve um continua aqui. Ó, dois continua. continua. Então a votação tá forte aqui, viu? Então tá, gente, é o seguinte, Então, tá, continua. deixa eu só colocar. O Jonathan, ele colocou que ele estava se referindo a comportamento como birra, por exemplo. Ah, perfeito. A birra, a gente teria que avaliar a função da birra, tá? Porque assim, ó, a birra nem sempre é por função de fuga e esquiva, tá? Então a gente teria que avaliar a função. Se é birra esquiva, se é acesso, se é social, tá? Teria que visualizar, atenção, né? Teria que visualizar qual é a função dessa birra aí. Mas sim, muitas vezes ocorre por função de fuga e esquiva. Perfeito, Jonathan. Muito obrigada. Então tá, ó, seguinte, eu vou dar alguns exemplos então, e aí eu vou tentar fechar no máximo dentro do horário, tá? Eu acho que eu atraso aí uns 15 a 10 minutos, e é mais pelaquela questão mesmo, de ter muito conteúdo, e aí a gente teve um atrasozinho também no início, mas é isso, vamos lá. Ó, material que a gente tem em casa e que a gente pode utilizar para criação de ambiente de aprendizagem. Lata de leite e cotonete. Aí a gente vai furar lá a latinha, a tampa, e vai colocar os cotonetes. A gente vai estar trabalhando, ó, motricidade, tá? E vai trabalhar também questão de troca de turno. Agora é minha vez, aí é a sua vez. Depois é a vez da criança, contato visual, interação, reciprocidade, empatia, autoestima, autoconfiança, todos esses conceitos que a gente está falando desde o início. Ah, Mirelle, como a gente pode variar isso? A gente pode fazer o porco-espinho, e aí a gente usa os canudos, e a gente pode se deparar diante de uma mãe que fala assim para nós, ó, nem esse tempo de produzir esse conteúdo aí, esse material eu tenho. O que é que eu faço? Uso o escorredor de macarrão e o próprio macarrão, tá? Outra coisa. Depende muito do teu interesse, do furo ali também, né? A espessura desse furo. E aí, essa atividade aí precisa de alguém para estar acompanhando, né? É legal na hora do cozinhar ali, que você está fazendo, preparando alguma coisa, mas precisa de alguém por conta dos objetos, né? Então, você pode convidar o tio, a avó, o pai. Se você, pai, está cozinhando, convida a mamãe para brincar nesse momento ali na cozinha, tá? Para vocês estarem juntos em família e a criança tá longe do eletrônico e aprendendo. A massinha a gente pode utilizar assim, ó, para muita coisa. É o meu objeto assim preferido das intervenções. Porque a gente pode fazer bicho, a gente pode fazer comida, a gente pode fazer animal, a gente pode fazer carrinho, pode fazer cerquinha, pode fazer letra na fase da alfabetização, pode fazer números aí na fase de conhecimento dos números, sílabas, palavras. Dá
para a gente fazer milhões de coisas. Assim, varia muito de acordo com o objetivo que você se propõe a ensinar ali para a tua criança. Arte a gente pode fazer desde novo, gente, desde os primeiros meses. Tem materiais, e eu vou colocar lá no final, no e-mail, materiais que a gente pode utilizar de alimento para produzir essas tintas, tá? Sem medo, então, da tua criança ter acesso com materiais que sejam tóxicos. A contação de histórias é muito interessante, porque a gente vai trabalhar aí a habilidade de ouvinte, atenção, permanecer sentado e vários outros elementos que a gente pode usar na hora do livro. Lembra que eu tinha falado lá na parte do livro? Então tá, ó, nessa parte aí, bastante onomatopeia, tá? Bastante sons dos objetos e das figuras que você está apresentando. Então, uma musiquinha. A Dona Aranha subiu pela parede, veio a chuva, chuva forte e a derrubou. Então, usa bastante desses sons para que haja bastante engajamento da criança. A gente pode usar na leitura fantoche. E uma coisa bem interessante, muito interessante, é o balão com gelo. A gente enche o balão com água, coloca um bichinho de interesse da criança, armazena no congelador, e aí quando tiver já gelado, você pode usar a lanterna, e aí cria uma historinha, tá? De como foi que esse personagem foi parar ali dentro do balão com gelo. E aí você cria essa história, e aí você pode chamar a criança para fazer o resgate desse animal. Aí usa algum objeto para quebrar o gelinho, e aí encontrar esse animal e ser o super-herói ali naquele momento. É um contexto muito legal, porque a gente acaba desenvolvendo o simbólico, tá? Pique-esconde, que está relacionado com a ascensório social e a reciprocidade ali entre troca mesmo, de você buscar a criança e a criança te buscar. Dançar, criar músicas, que está muito relacionado com a habilidade de atenção, que é um pré-requisito para a comunicação, para a linguagem e para outros repertórios, inclusive repertórios sociais, tá? Esse copo descartável dado eu trouxe para caso de pessoas que não tenham blocos de madeira, e aí você pode utilizar copo descartável mesmo, com um dadozinho, e aí você faz troca de turno, é minha vez, é a tua vez, e aí vai encaixando, depois esses objetos caem, então você pode utilizar aí várias coisas a teu favor. E eu vou pular aqui já para a parte do último tópico, por conta de tempo, tá? Que é da caixinha do prendedor. Esse daí, o pai pode estar lavando roupa, tá? Eu tô lavando roupa, não tem ninguém em casa, o que é que eu vou fazer com minha criança? Pega uma caixinha, coloca cores nessa caixinha, pinta ou coloca fitas, com prendedores de diferentes cores, se você tiver. E aí você, enquanto tá lavando roupa e a criança tá ali perto de você, ela vai fazendo um movimento de pinça, tá? Que é bem importante para a hora lá da escrita, utilizando esses prendedores para colocar na caixa, mais ou menos assim, né? Encaixando ali na caixa. Se essa criança já tiver numa fase mais avançada, no sentido de pré-requisito, ela pode fazer sequência de cor. Então, se tem duas cores, aí você vai pedir para ela fazer vermelho, amarelo, vermelho, amarelo, vermelho, amarelo. Se tiver três cores, vermelho, amarelo, vermelho. Vermelho, amarelo, rosa, né? Vermelho, amarelo, rosa. Enfim, dá para trabalhar isso. É mais no sentido da gente olhar esse ambiente e aproveitar ele com o máximo de criatividade. Pula pirata. Esse já é um objeto específico, tá? É um objeto específico de quem tem o objeto ou que tem um tempo para utilizar esse objeto de uma forma mais estruturada. A gente pode usar o pula pirata não só para o momento ali de brincar mesmo a função dele, mas a gente pode brincar para utilizar como ferramenta para ensinar cores, pareamentos, flexibilidade. Muitas crianças, inclusive crianças com autismo, elas têm dificuldade com a troca de rotina ou troca de função. E aí elas, às vezes, até entram em comportamentos inadequados nesse contexto. É um momento de você ensinar flexibilidade. Então, se você está com 5 cores ali, você pode falar assim, ó, hoje a gente vai brincar, só que a gente não vai brincar com azul, tá? E aí a gente vai trabalhar a flexibilização dessa criança. Então, a gente também pode trabalhar verbo, né? O verbo, por exemplo, o verbo pular, do piratazinho que pula, o verbo enfiar, e outras coisas que podem surgir no momento.
A alfabetização, olha que legal. Eu tenho um cliente que ele é autista. E na fase da alfabetização, ele saía de carro e ia procurando letras nos outdoors, nos supermercados, em todos os lugares, né? E a família me relatou, olha que legal, ele está buscando bastante as letras. Depois ele começou a buscar as palavras. Foi de forma espontânea, tá? A família não deu esse contexto no sentido de falar para ele, olha a letra, né? Mostrar para ele. Mas a gente pode, tá? Estimular no sentido de mostrar para essas crianças, hoje vamos procurar letras? E aí, na hora que você tiver com a criança ali, indo no mercado, indo na farmácia, ou indo para a escola, comece a estimular para que ela faça essa busca por letras. E aqui é o último slide, tá? E tem um ponto bem importante entrelaçado nele. Eu não sei de quem é essa frase, tá? Mas é uma frase bem interessante, bem pertinente para nós aqui. Chame a criança que habita em você para brincar com as crianças, com as outras crianças. E aí muita gente chega para mim e fala, nossa, Mirelle, eu não sei brincar. Ou então fala para mim, tem tanto tempo que eu não brinco que eu nem sei como é que eu vou brincar com minha criança. Ou até mesmo, eu vou brincar com ele, com ela e não flui, eles não gostam. E aí a última reflexão que eu vou trazer aqui é como é que você está brincando com ela? É como parceiro de jogo ou como alguém que está ali para ensinar como brincar? Porque pensa, eu estou escrevendo um texto e aí chega meu amigo perto e aí nesse texto que eu estou escrevendo, eu vou escrever assim, Maria viajou para São Paulo e comprou, e aí eu estou pensando na palavra flores. E aí esse amigo meu que chega fala assim, comprou roupas. Aí eu falo, não, comprou flores, né? E ela trouxe as flores muito bonitas. E aí, essa outra pessoa que tá lá apontando o que é que eu tenho que escrever, fala assim, e ela trouxe as flores muito murchas. Aí eu falo, não, bonitas. Tá, é legal essa interrupção na minha linha de raciocínio? Não é legal. Então, se a criança tá brincando, e aí você chega nesse momento da brincadeira e fica falando para ela, coloca assim o carrinho. A criança tá lá empilhando carrinhos, tá? Tá com um comportamento estereotipado. A criança, ela não vai te receber bem como parceiro de jogo se no primeiro momento você quiser ensinar para ela como é que brinca com o carrinho. A criança tá lá girando as rodinhas, estereotipando com as rodas. Se você chegar no primeiro momento para ela mostrando como é que ela tem que brincar com o carrinho, ela não vai confiar em você como parceiro desse jogo. Então, o primeiro momento é ser parceiro de jogo, estabelecer a confiança e seguir a liderança da criança. Como é seguir a liderança da criança? Se a criança está brincando de girar, gira com ela. Gira com ela. E aí, em algum momento que você já tiver estabelecido essa brincadeira, você agora vai brincar, mostrar para ela, dar um modelo para ela. Você girou com ela e agora você fala, minha vez. E aí fala assim, faz igual. E aí, se ela não conseguir fazer igual, aí tu dá um modelo para ela gestual. Faz igual, e aí mostra. Se ela já estiver numa fase, e aí você tem que ter muita questão de atenção para verificar em que fase tá essa confiança e esse brincar, para de repente perceber se você pode dar uma dica física, né? Bem leve, assim, para ela fazer igual. Tá? Então, a primeira a gente vai estabelecer a confiança para a criança te entender como parceiro de brincadeira. Depois que você for parceiro de brincadeira e que você estiver engajado nesse momento de brincar, aí sim, aí você começa a ensinar como brincar, tá? Então, entre na brincadeira como criança, como alguém que está ali para brincar, não para ensinar. Último ponto, tá? É o meu contato. Tem aqui o meu e-mail, tem meu telefone e tem meu Instagram. Gente, eu uso meu Instagram como ferramenta de trabalho mesmo, para ajudar as famílias. Eu percebi que, através do meu Instagram, muitas pessoas poderiam ser beneficiadas no sentido de visualizar lá dicas de como podem utilizar o ambiente natural para ensinar essas crianças e ajudar nesse contexto de aprendizagem. Então, eu recebo mensagens falando sobre essas questões lá. Então, assim, se vocês tiverem interesse,
de alguns outros materiais específicos. Ó, Mirelle, minha criança está tendo dificuldade em tal coisa, né? Por exemplo, minha criança está tendo dificuldade em aprender tal conceito. Teria como tu me ajudar nisso? Manda um e-mail, manda uma mensagem no meu WhatsApp. Eu tenho um prazer enorme de ajudar. Acho que isso é que faz parte do amor à nossa profissão, de amor à nossa prática mesmo. E eu tenho um prazer enorme de compartilhar, de direcionar como as pessoas fazerem o que precisam que seja feito. E eu vou colocar aqui o meu e-mail e vocês podem enviar mensagem falando, Mirelle, ó, me manda o link do Drive, porque não tem como colocar o link aqui. E aí eu vou colocar o link do Drive. Lá no Drive tem um monte de livro, inclusive livro para recortar, livro com atividades para cada faixa etária, para cada nível do desenvolvimento, para que área vocês vão estar trabalhando, interagindo com essa criança. E também lá no livro, no Drive, tem um estudo, alguns estudos, que falam sobre essa questão exacerbada do uso de telas que eu falei lá no início, que, se eu não me engano, foi a Bruna que pediu, não lembro, mas alguém pediu, tá? Então, é isso. Estou aberta aí agora a encerrar ou responder alguma dúvida, vai muito dessa questão do tempo de vocês aí. Pessoal que tiver alguma dúvida, quiser colocar alguma pergunta, pode tanto ser pelo chat ou pode abrir o áudio e falar, né, Mirelle? Sim, bem tranquilo. Boa noite. Boa noite. Quem tá falando? Franci. Ai, Fran! Tudo! Boa noite, Pedro. Boa noite, demais, né? Eu hoje não comprei a câmera, não, porque eu não estava preparada para. Mas não podia deixar de passar, né? Para parabenizar a excelente explanação. É muito enriquecedor, acho que para independente profissional ou ouvinte para aplicar em casa, ou ambos, né? Foi de extrema, assim, leveza, né? E simplicidade de uma coisa tão importante e tão profunda ao mesmo tempo, né? Eu achei que foi, assim, excelente mesmo essa troca nesse momento. E pena que nós tivemos muito mais inscritos e nem todos puderam ter esse conhecimento hoje, né? E parabenizar, né, os estudantes de psicologia e os psicólogos presentes, né, pelo dia de hoje, para a conquista aí de uma longa caminhada de profissão. Viu? Parabéns. Obrigada, Fran. Mirelle, quem solicitou o link foi a Jacilene. Ah, beleza, Jacilene. Me manda um WhatsApp para eu passar o link? Pronto. Pode ser? Viu? Você pode copiar e colar no chat do lado o link que eles pegam. Ah, beleza. Então eu vou copiar e vou colar lá no grupo da Crivo, tá? Pode ser, pode ter um chat aqui do lado do bate-papo. Se quiser, me mande pelo WhatsApp que eu boto aqui e boto lá. Tá, beleza. Pronto. Porque o grupo é para psicólogo, França. Eu não sei se todo mundo que está aqui é psicólogo, então nem todo mundo pode ser que esteja no grupo. Não sei. Mas a aplicabilidade do conteúdo depende ser psicólogo, então acho que se for para expandir, né, dá, não tem problema. Pronto. O pessoal está falando aqui, viu, Mirelle, para fazer mais eventos com esse tema. Olha lá. Ah, é? Deixa eu descompartilhar aqui para eu ver os comentários. Opa. Tá vendo aí? Então a gente fazer um... Júlia, obrigada. De repente vamos organizar, a gente fazer um workshop, um evento, um sábado de manhã ou de tarde, um dia. Perfeito, sim. A gente pode fazer... Aí eu combino com você, a gente prepara os materiais que o pessoal está fazendo simultâneo com você, a gente combina e monta um workshop de 4 horas para o pessoal participar. Ou 2 horas. É que assim, como é muita coisa para a gente falar sobre, né? Acaba que fica uma coisa assim muito solta. Então, seria melhor mesmo um momento com mais tempo. Eu vou só responder aqui o questionário da Raquel, se a gente tem material para criança surda. Sim. E além de ter material para criança surda, o Raquel, eu vou te recomendar
um profissional que é expertise assim, em trabalhar com surdos hoje no Brasil, que é da análise do comportamento, que é o Rafael Ernesto. Ele defendeu agora a primeira tese de doutorado em Libras no Brasil, então ele está fazendo história mesmo na área e tem bastante estudos e direcionamentos para esse público, tá bom? Esse show, ainda mais sobre crianças não verbais. Perfeito. Uhum. Concordo. Acho que teria como a gente focar bastante em cada parte, né, do desenvolvimento ali da criança com autismo e direcionar atividades específicas. Perfeito. Gostei muito. Então, é isso. Tá? Eu quero agradecer mais uma vez a Eduardo pela parceria aí, agradecer a todo mundo que está aqui junto. Vocês me deixam muito feliz e aumentam a probabilidade do meu comportamento de passar conhecimento. O fato de estarem reforçando positivamente o meu comportamento e, enfim, eu fico muito feliz, espero que essas reflexões sejam muito válidas para vocês e que a forma que vocês vão formar esse ambiente seja de fato enriquecedora mesmo. Todo mundo gostou aqui, todo mundo pedindo bis, todo mundo pedindo mais Mirelle, então você está devendo. Agora você está devendo. Vamos fazer. Mirelle, Então, quando você falou de seguir a liderança da criança, seria uma forma assim de estabelecer um rapport para depois você conduzir? sim, isso. Ah, legal. Tá. Isso quando a gente está falando sobre alguma habilidade que a gente precisa que seja modificada, né? Como eu exemplifiquei lá, sobre a questão da estereotipia, tá? Do movimento e do interesse repetitivo por uma determinada característica do objeto ali, que a gente quer, de fato, mostrar a função daquele objeto. Ou que a gente quer fazer variação daquele brincar. Primeiro, a gente tem que estabelecer esse rapport, essa confiança, para depois a gente, de fato, intervir no sentido de modificar mesmo, de mostrar modelos para essa criança. Legal. Entendi. Bem... Então, tá. Então, esse aí foi um presente no Dia dos Psicólogos para os psicólogos, né? Ter uma explicação assim tão bela, tão graciosa, tão assim alegre, divertida. Acho que a gente ficaria aqui com você falando até meia-noite, porque não está uma coisa você está conseguindo passar assim de uma maneira tão leve, tão tranquila o conteúdo, né? Acho que Fico todo mundo feliz. gostou, todo mundo aqui só vejo parabéns, parabéns, parabéns. O evento foi ótimo, parabéns, parabéns. Uhum. Então, chega, tô cansando de ler parabéns, né? Eu acho que eu vou dormir, Ah, acho que eu vou dormir pensando em parabéns, que eu só vou estar vendo parabéns, né? Então, obrigada, Márcia. Nossa, e o teu comentário fez que a minha noite fosse ganhada também. a Ganhei minha Márcia, noite com o teu comentário. ela, Amei. ela botou aqui, ela faz várias coisas legais com o filho dela, né? Brinca com ele sempre Uhum. quando chega do trabalho. Não sei se ela é só Que paciente, legal. outra coisa. Não. Pronto. Então, é isso, gente. Agradecer a presença de todos. Feliz Dia dos Psicólogos. Obrigada, gente. A gente vai estar sorteando depois daqui um curso EAD, mas são cursos para psicólogos, lá pelo Uhum. Instagram da Crivo, tá? Então, quem quiser participar, até botei o link aí do post, né? Tem que curtir e marcar 3 pessoas, aquela velha história de todo sorteio. Sim. Então, a gente segue o script e ganha o curso, Muito bom. né? Então é isso. Deixa eu ver aqui mais uns. Então tá. Aí eu quero saber o seguinte: quem acha que Mirelle está devendo outro evento mais longo, com mais conhecimento, coloca sim aí no chat. Nossa! 1, 2, Ah, 3, 4, 5, 6, obrigada, 7, gente. 8, ó, tá vendo aí? Então tá, vamos marcar 9. esse novo evento, então. Vamos marcar aí, né? Viu? A Então gente tá. pode também fazer umas lives pelo Instagram, porque a gente Uhum. impulsiona o conhecimento. E aí mais Tá. famílias também podem ter acesso, né? Sim. E a gente vê Perfeito. também depois para a gente viabilizar a parceria para você estar divulgando esse conhecimento também de forma mais ampla, Uhum.
A Tá. gente vai estar gravando, vai estar colocando no canal do YouTube, tá? A gente gravou a Uhum. apresentação, vai estar colocando no canal da Cris no YouTube, depois a gente vai estar divulgando o link para quem quiser rever e assistir, Uhum. vai estar lá disponível no YouTube, tá bom? Tá ok, tá ok. Então é Então tá, gente. Beijo, Márcia! Linda, obrigada! Que especial. agradecemos a participação de Márcia é todos, bacana, conheço a Márcia tem um tempo, ela é maravilhosa. que legal, Então tá, gente. viu?